Olá, tribo! Olá, olá, olá! Eu sou Sônica da Palo. No vídeo de hoje eu vou te contar a história da Hakanin, uma indígena que sobreviveu ao infanticídio cruel. Pois é. Antes de acompanhar a história, se inscreve agora no canal, ativa as notificações para você ser notificado quando sair vídeo novo. Pois é. A Hakanin nasceu em 1995. Ela é de uma etnia chamada Suruahá, que fica no estado de Amazonas. Pois é, a Hakanin nasceu com uma deficiência física chamada hipertireoidismo. Ou seja, essa doença impede a criança de desenvolver naturalmente. Por coincidência, o irmãozinho dela, que é um pouco mais velho que ela, também nasceu com o mesmo problema de hipertireoidismo. Ou seja, eles não cresciam. Seguindo a tradição Suruahá, eles tinham que sacrificar a criança enterrando. Porque, segundo a tradição Suruahá, duas crianças deficientes, elas normalmente não tem alma e elas só nasceram para trazer a desgraça. Pois é, segundo a tradição, porque segundo eles, que crianças deficientes atraem coisas negativas. Pois é, seguindo essa tradição Suruahá, os pais tinham que enterrar as duas crianças que nasceram com a deficiência, um pouco mais velho, uma menorzinha, que é caçula, que é Hakanin. O que os pais fizeram? Os pais da Hakanin preferiram se suicidar. Eles se suicidaram com veneno de cipó. Esse cipó se chama timbó. Pois é. É uma coisa muito cruel. Se suicidaram. As duas crianças literalmente ficaram órfãs dos pais. Ficaram órfãos. Triste, né? Pois é. O que acontece? O irmão mais velho de todos, ele tinha que fazer o trabalho sozinho. O que ele fez? Ele resolveu enterrar as duas crianças, já que os pais não estavam mais vivos. Ele tinha que seguir a tradição de enterrar as duas crianças que estavam com a deficiência física. Pois é, isso mesmo que ele fez. E quando ele estava enterrando, o irmão mais novo, pouco mais novo do que esse mais velho, ele estava assistindo aquilo lá. O irmão Bibi, é um pouco mais velho, ele estava assistindo as duas crianças menores sendo enterradas, que são seus irmãos. O Bibi, assistindo aquela crueldade toda, ele resolveu. E quando a Hakanin ainda estava chorando por baixo da terra. E aí ele resolveu salvar a filha da caçulinha, que é Hakanin. Aí o Bibi, irmão que é um pouco mais velho, ele foi desenterrar a Hakanin. Enquanto o outro irmão já havia morrido até lá. Só a Hakanin que ele conseguiu salvar. O irmão um pouco mais velho, o Bibi. Esse daí deve ter em torno de uns 9, 10 anos por aí. Pois é. Enquanto o irmão mais velho de todos, ele não fez nada. O que eles fizeram? Tipo assim, segundo a tradição, quando a criança nasce com a deficiência, praticamente tem muitas culturas indígenas que ainda aderem a essa cultura. Que é tipo quando a criança nasce com a deficiência, ou filho de uma mãe solteira, ou gêmeos, eles naturalmente tinham que ser enterrados, porque é contra as leis do espírito maior, sei lá, algum espírito. Segundo a tradição de muitos povos indígenas aí, inclusive a minha, eu já presenciei duas crianças sendo enterradas cruelmente. Pois é. É assim. Aí o Bibi resolveu salvar a irmãzinha menorzinha dele. A Bibi cuidou da irmãzinha por 3 anos. É muito tempo, 3 anos. Aí, certa vez, já que ele não estava mais conseguindo cuidar da criança sozinho, ele resolveu levar para o posto de missionários. Posto de missionários, levou a irmãzinha dele, a Hakanin, para posto de missionário, porque ele não conseguia mais cuidar sozinho da criança. Coitado, né? Aí encontrou um casal de missionários. Ele entregou para o casal de missionários chamado Márcia e o Edson. O Bibi entregou para esses dois casais de missionários a Hakanin, para que ele se possa tomar conta dela. Pois é.
A Márcia e o marido dela, o Edson, eles se cuidaram da Haqqani. Cuidaram da Haqqani, só que tem uma coisa. E quando eles se resolveram cuidar da Haqqani, eles se enfrentaram muita batalha judicial. Muitas pessoas que defendiam a cultura indígena, eles não estavam concordando com esse ato de salvar uma criança indígena. Nossa, houve maior polêmica nessa época, muita polêmica. Muita gente perseguiu esses dois casais que resolveram salvar a vida de uma criança indígena deficiente. Pois é, foram perseguidos e hoje, perseguidos politicamente, perseguidos fisicamente, perseguidos de todos os jeitos aí. Hoje em dia, esse casal, a Márcia e o Edson, vivem nos Estados Unidos, porque eles não conseguem viver no seu próprio país. Porque onde eles são perseguidos por ter salvo a vida de uma criança indígena com deficiência física. Infelizmente. Infelizmente, ainda é um pouco assim. Até hoje, esse casal é perseguido. Esse casal, a Márcia e o marido dela, são fundadores, um dos fundadores da organização Haqqani, que hoje em dia, essa organização, essa ONG, ela salva a vida de crianças que nascem com deficiência, crianças que nascem gêmeos, crianças de mãe solteira, filhos de mãe solteira. Entregue pelos próprios pais. Os próprios pais indígenas se entregam nessa instituição. Pois é. Essa foi um resumo da história da Haqqani. Para quem quiser conhecer mais, eu vou colocar aqui na descrição, aqui no link, o filme completo da Haqqani para você conhecer melhor. Aqui na descrição. E também o nome da doença aqui para você conhecer também. Melhor que tipo de doença é essa. É isto, gente. E vamos combater. Eu queria deixar uma mensagem para vocês. Vamos combater esse tipo de coisa. Estamos no século XXI. Ainda bem que lá na minha região, hoje em dia, não tem mais isso. Acredito, não tem mais. E só o ano passado que teve o caso recente aí, o caso raro. Hoje em dia, na minha região do Xingu, não tem mais isso. Enterro de crianças que nascem com deficiência, filhos de mãe solteira, filhos... Não tem mais, ainda bem. E vamos também combater em outros povos indígenas que ainda mantêm, infelizmente, essa cultura. Se você não consegue ficar com a criança, leve para alguma instituição, tá bom? Leve para alguma instituição em vez de matá-los. É isto. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. Muito obrigada por me assistir aí. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se não gostou, dê um dislike. Valeu, tchau!